A Batalha dos Anjos das Trevas. Sonho do Senhor. Parte 1, Rose. 24 de novembro de 2025. Introdução. O Senhor me inspirou a compartilhar novamente o sonho A Batalha dos Anjos das Trevas e também a acrescentar um importante aviso adicional sobre os falsos 144.000 na segunda parte. Por favor, levem tudo ao Senhor em seus momentos de oração para confirmação. Escrituras. Vejam na descrição do vídeo. Mensagem. Olá a todos. Espero que estejam bem. Estou aqui para compartilhar o sonho da Batalha dos Anjos das Trevas, que já compartilhei no dia 1º de março. Compartilhei-o no vídeo intitulado Caos, Calamidade e Confusão Chegam. O Senhor quer que eu compartilhe este sonho novamente, com um aviso adicional em relação ao seu conteúdo. Bem, a impressão que o sonho me transmitiu, desde o início, é que estamos vivendo o tempo da grande tribulação, o tempo da colheita. Meu marido e eu fazemos parte de um grupo de 144.000. Ele é meu interlocutor neste sonho e somos supervisores de santuários. Neste santuário específico do qual éramos supervisores, o Senhor nos instruiu que um homem havia conseguido se infiltrar. Nossa tarefa era segui-lo e descobrir a quem ele se reportava. Então, o sonho começou com a gente seguindo na calçada. Estávamos em uma cidade. Não sei qual cidade era, e estava escuro. Era tarde da noite ou de madrugada, mas estava escuro lá fora. E enquanto seguíamos, ele entrou em um elevador, e as portas se abriram direto para a rua. Então, entramos nesse elevador com esse homem. Ele não sabia que estávamos seguindo. Ele não sabia quem éramos. E o elevador desceu. Ele apertou um botão. O elevador desceu. Desceu apenas alguns andares, então as portas se abriram direto para a pista de dança de uma boate. E tinha muita gente. And the lift then went down. He pressed a button, the lift went down, it went down just a couple of floors, and then it opened up. The doors opened straight up onto a nightclub dance floor. And, there was loads of people. Então, quando chegamos lá, as portas do elevador se abriram para uma multidão de pessoas dançando. Ele meio que desapareceu na multidão enquanto nós ficávamos parados, observando o ambiente. Era uma boate pequena. Uma boate no subsolo, então estava bem escura e decadente. Havia apenas um pequeno bar no final da pista de dança. E sabíamos que à direita havia uma saída pelos fundos. O lugar era iluminado apenas por luzes de LED, fitas de LED que circundavam o perímetro da sala. Isso será relevante daqui a pouco. Honestamente, depois desse sonho, acordei rindo. Pensei, meu Deus, o que foi tudo isso? Então, como eu disse, estávamos observando o ambiente, porque é a época da colheita e nós somos os 144.000, agora em nossos corpos transfigurados, o que também significa que podemos ver o espiritual. Então, podemos ver que havia uma mistura na multidão de anjos das trevas, que são anjos caídos, misturados com descrentes. Foi revelado aos nossos espíritos que muitos desses descrentes não sabiam que estavam se misturando com anjos das trevas, porque, como sabemos, anjos podem se parecer conosco, e esses anjos caídos, eles se parecem conosco, exceto pelo fato de que podíamos ver o lado espiritual deles, mas isso também significa que eles sabiam exatamente quem éramos quando as portas se abriram. E então, imediatamente houve uma mudança na atmosfera da multidão. As pessoas pararam de dançar e muitos dos descrentes simplesmente perceberam que algo estava errado. Muitos já começaram a desaparecer pela saída dos fundos. E então a batalha entre nós e esses anjos caídos, esses anjos das trevas, começou. Alguns deles já tinham saído pela saída dos fundos, junto com o resto da multidão, assim que a batalha começou. Estávamos lutando com fitas de LED. Eles começaram a arrancar as fitas do chão, e nós fizemos o mesmo.
Foi assim que lutamos uns contra os outros com as fitas de LED, chicoteando-as. Como eu disse, foi bem cômico. Eu estava rindo quando acordei, sem entender nada daquilo. Estávamos lutando, sem conseguir nos machucar. And as I say, I was laughing when I woke up, just what was all that about? So here we are, just battling away. We couldn't hurt each other. Eles eram anjos caídos, e nós estávamos transfigurados, com o Senhor, o Espírito Santo, se manifestando através de nós. É o poder do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, o Rei Yeshua, se manifestando através de nós. Foi isso que expulsou esses anjos caídos, que tiveram que fugir. Então, enquanto estávamos nessa batalha contra essas fitas de LED, nós estávamos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Rei Yeshua, em seu poderoso nome. Vocês não são bem-vindos aqui. Vocês devem fugir. E então, novamente, eles estavam com medo de nós, mas não era por nossa causa que eles estavam com medo. Era porque fomos transfigurados e porque o Rei Yeshua estava nos usando poderosamente. É o poder de Deus que se manifesta através de nós para fazer com que esses anjos caídos, esses anjos das trevas, eventualmente fujam, lentamente, um por um. E havia dezenas deles. Perdi a conta de quantos estávamos enfrentando, mas eram dezenas. E lentamente, como eu disse, um por um, eles foram embora. E não foi por nossa causa e pelo que estávamos fazendo. Toda a glória seja dada ao nosso Rei Yeshua. Só temos coragem por causa de quem Ele é. E Ele está conosco. Nenhuma glória deve ser atribuída a nós. Não estamos nos exaltando nesta situação, e não deveríamos. Nossa coragem e o fato de eles estarem fugindo de nós são toda a glória para o nosso Rei Yeshua, nosso Abba Pai, nosso Deus. Estamos apenas manifestando a sua glória, e toda a glória pertence a Ele, para que ninguém se glorie ou tire a glória do nosso Deus. Não. Somos apenas instrumentos do Senhor. E louvado seja Ele. Louvor e glória sejam dados a Ele. Como eu disse, eles podiam nos ver. Eles podiam ver o espiritual, assim como nós. E podiam ver nossa luz imediatamente. Mas os incrédulos, como eu disse, não conseguiam diferenciar quem era quem. E este é o aviso adicional do Senhor para o mundo neste momento, fim da primeira parte. And so the world at this time, and this is the added warning then from the Lord. The world at this time, and